Uma das bênçãos é a palavra de Deus, sola escritura. Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão. E hoje temos essa palavra aqui, em nossas mãos. A reforma, ela aconteceu bem antes. Nós temos um inglês chamado John Wycliffe, na Inglaterra. E assim vem e chegou em Lutero e houve essa reforma e ainda estão acontecendo reformas. Mas o texto diz aqui, versículo 14: Tu, porém, Paulo escrevendo para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Todos juntos, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor Deus, obrigado por tudo que já aconteceu nessa noite, pelos louvores maravilhosos que foram entoados para alegrar o coração do Senhor e a nossa edificação, pela vida dos teus filhos e filhas que estão presentes nesta casa, por essa chuva que o Senhor nos enviou durante esse dia, por esse dia que lembramos a reforma há 504 anos precisamente, e esse texto bíblico tão lindo, tão inspirado pelo teu Santo Espírito. A tua palavra é viva e eficaz. Que o Senhor nos conduza com sabedoria e humildade e que haja edificação, crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis sentar. Eu não sou um cantor, você já sabe, né? E às vezes, pela misericórdia de Deus, eu venho aqui à frente ministrar uma palavra, mas só Deus sabe, das minhas dificuldades. Mas eu lembrei hoje, essa semana, desse hino, do Inário para o Culto Cristão. E vou cantar a primeira estrofe, e se você, depois que você ouvir a primeira vez, vamos cantar a segunda vez. É divina, sábia e pura. Que lindo! Depois vamos voltar a cantarmos mais uma vez. A palavra do Senhor é preciosa. Eu acredito que nunca tivemos na história da humanidade tanta informação e tão pouca formação. Eu creio que nunca tivemos tantas notícias e tão pouca relevância dessas notícias. Nunca tivemos uma geração de conteúdo e tão pouco proveito. Preste atenção. Estamos nos tornando escravos da informação. Em sabermos tantas coisas que aos poucos foi entrando em nossas vidas
e hoje está na palma das nossas mãos. Você tem um celular aí? Sim. Tantas informações. E somos refém desse volume de informações. Na área da espiritualidade, não é diferente. Nunca se produziu tanto áudios e vídeos e textos a respeito da fé. Temos acesso a diversos canais e diversas produções de natureza espiritual. Posso navegar aqui, depois ali, numa igreja ali e por aí afora. Com essa amplitude de informação, corremos o risco daquilo que o apóstolo Paulo chama a síndrome da coceira nos ouvidos. 2 Timóteo 4, a partir do verso 3. Essa síndrome é o desejo de receber mais e mais. E quase nada aprendemos. Corremos para os pastores. Pergunte que o pastor responde. E qual o problema disso? O que isto tem a ver? Estamos saindo da palavra para termos um intermediário daquilo que eu preciso saber, daquilo que o meu coração anseia. Eu tenho coceira no ouvido, então começo a perguntar aquilo que o meu coração deseja saber, e não aquilo que Deus quer falar para o meu coração. Uma das áreas que a reforma nos abençoou foi proporcionando a Bíblia. Chegou até nós, temos acesso à palavra de Deus. E diante dessa introdução, posso fazer uma pergunta. Podemos fazer: aonde encontraremos conteúdo seguro e relevante para que haja um crescimento contínuo na nossa vida espiritual? Onde? A resposta é simples. A palavra de Deus. Sola Escritura. Única e infalível regra de fé e prática. Onde vamos encontrar um alimento sólido, seguro, que pode proporcionar um crescimento contínuo para a vida espiritual? A Escritura, a palavra de Deus. Sabe, queridos, que o Espírito Santo coloque fome da palavra de Deus no nosso ser. Eu, quando levanto de manhã cedo, todos os dias, amanheço com fome, mas não é fome da palavra, é fome mesmo de pão, de leite, de café, manteiga, e eu vou para a cozinha e depois vou ler a palavra. Que o Espírito Santo coloque em nossos corações essa fome pela palavra de Deus. Esta palavra, de onde provém? A Bíblia é um livro de milagres. Há mais de 32 séculos existe. Quantos impérios, quantos reis, quantos homens perversos já tentaram destruir a palavra de Deus, mas ela permanece e ela está aqui. É um milagre. Deus revelou aos homens, se revelou aos homens de várias maneiras, e uma das maneiras é pela palavra de Deus. De onde provém a Bíblia? Deus é a fonte das Escrituras. Deus soprou fôlego de vida em Adão. Deus soprou a sua
palavra e a homens cheios do Espírito Santo que receberam de Deus o sopro da palavra. Contém nas Escrituras Sagradas o sopro de Deus. Olha, o versículo 14 diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. A única forma de permanecermos firmes diante dos dias difíceis que estamos vivendo e os dias que virão, só por meio da palavra de Deus. Uma pessoa ligou agora à tarde lá da cidade de Itaporanga para conversar um pouco comigo. Ele disse: pastor, quero que o senhor ore também pelo meu cunhado. Ele está chegando na cidade de Itaporanga hoje, após alguns dias no hospital internado. Está com câncer no estado terminal. E o médico disse: vá para a sua casa e fique com os seus, pois a sua vida agora está nas mãos de Deus. Já pensou que momento difícil na vida desse homem? E pode ser um dia eu ou você. Momentos difíceis aparecem em nossas vidas. E nesses momentos a palavra de Deus é a única que pode nos proporcionar esperança. Por isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: permanece naquilo que aprendeste por meio da avó e por meio da mãe. A única forma de permanecermos nos dias difíceis é firme, lendo, se dedicando na palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser valorizada. A Bíblia deve ser fonte de estudo e pregação para todos nós. A Bíblia é o único manual para a vida humana. Em dias de informação tóxicas, o que invade a nossa alma, que muitas vezes gera em nós angústia, depressão, ansiedade, é substituir essas coisas pela palavra de Deus. Precisamos substituir tudo isso pelas Escrituras Sagradas, abandonando o mal, os pensamentos de doenças e recebendo o mais profundo alimento sagrado, a palavra de Deus, o sopro divino, o sopro das Sagradas Escrituras. E aqui entra uma lição da reforma. Precisamos da reforma hoje. Muitas vezes, será se a igreja de hoje precisa de reforma? Todo o tempo, um teólogo essa semana estava comentando isso, um doutor em ciência da religião. A reforma tem que acontecer sempre. Quando o homem se distancia da palavra de Deus, rapidamente ele começa a se desviar, o seu coração começa a se encher de iniquidade, de pecado, mas quando ele volta para a palavra, então há uma reforma, começa a viver, começa a experimentar mais ainda a palavra por meio da graça em sua vida. Faça uma reforma, leia a palavra diariamente. E uma outra lição preciosa, olha só o que diz esse versículo, é útil. O que diz essa palavra aí, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. A origem da palavra, agora ela é útil para a correção. Se algo em nossa vida está errado, a palavra de Deus é a fonte para a correção, a fonte para o saber, útil para a repreensão, útil para o ensino, útil para a educação na justiça. Como a palavra de Deus é preciosa,
Útil para o ensino. Ensino a respeito do quê? A respeito de Cristo. Útil para o ensino a respeito de quê? A respeito de Cristo. Para a salvação pela fé em Cristo. A palavra de Deus nos ensina, aponta para Cristo. A palavra de Deus nos revela a pessoa de Cristo. Para conhecer a Cristo, precisamos conhecer sua palavra. A palavra de Deus ilumina. Olha só o que diz Provérbios 26, verso 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Mas a palavra de Deus, ela ilumina os passos, ela traz vida, ela nos faz ser sábios diante do Senhor. Olha o que diz a linguagem de hoje, na linguagem viva, esse versículo. Para ensinar um cavalo é preciso um chicote. Para ensinar um jumento é preciso um freio. Para ensinar um homem sem juízo é preciso uma vara nas costas. Mas para ensinar com sabedoria a palavra, ela ensina, ela proporciona vida. Útil para o ensino, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A Bíblia deve ser buscada por nós com dependência, com atenção, com amor, com submissão, com respeito. A origem da palavra de Deus é o próprio sopro de Deus, Deus com o seu sopro. E ela tem essa utilidade, ela nos ensina, mas ainda mais lições para a repreensão, no sentido original aqui, de convencimento da justiça e juízo. Se algo em sua vida está errado, a palavra de Deus é a fonte para a correção. Esse é o sentido. A fonte para o saber, para a correção, ajustes de coisas, reparação, restauração, reforma. A palavra de Deus é útil para nos reformar. Pela palavra de Deus só somos santificados. E aqui ele diz, essa palavra correção, não apenas pensando uma criança fez algo errado, eu tenho que corrigir, não. A correção aqui do sentido original, ela vai muito mais, reparos. Então, queridos, utilidade da palavra de Deus, útil para a educação na justiça. A pessoa transformada por Cristo recebe de Deus um propósito, um plano. E na palavra de Deus vamos aprender a ser um pai exemplar, um marido amoroso. Vamos construir uma família saudável, viver um estilo de vida santa e bonita, ser um vizinho amoroso e honesto, um filho obediente, educado na educação e da justiça. Sabe, queridos, a palavra de Deus tem essa utilidade. E ainda no versículo 17, ele diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A fim de que? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Um comentarista escreveu, é nas Sagradas Escrituras que os verdadeiros servos e servas do Senhor, homens e mulheres de Deus, encontram de maneira definida e clara, de maneira precisa, a natureza daquelas obras que o Espírito Santo chama de boas. Para nós é nas Sagradas Escrituras.
precisamos continuar sempre reformando o nosso coração por meio da palavra de Deus. Vamos voltar à palavra. A palavra é vida abundante. A palavra reforma. Ela traz restauração à nossa alma. Muitas vezes falamos, como eu disse, será que a igreja de hoje precisa de reforma? Você é igreja, eu sou igreja. Eu preciso reformar sempre. Queridos, essa é a finalidade, o propósito da palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos ler um outro versículo para concluir. Ezequiel capítulo 3. Olha só como esse texto é lindo. Já é? Ezequiel capítulo 3. Eu vou ler aqui, você acompanha. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, a palavra. Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo, que eu te dou. E eu comi, e na boca me era doce como mel. Então a palavra que Ezequiel comeu era o quê? Doce como mel. Muitas vezes, pessoas fazem um programa de leitura bíblica. Quero ler minha Bíblia todo esse ano. Quero ler minha Bíblia 2 vezes esse ano. Tenho um propósito de ler tantos capítulos nesse ano. E aquilo se torna uma coisa, às vezes, obrigatória. Às vezes a pessoa não tem prazer na leitura da palavra de Deus. E aqui Ezequiel disse, ele leu a palavra, comeu o rolo, e aqui o sabor na boca me era doce como mel. Precisamos ler a palavra com alegria, com satisfação, sentindo esse gosto. Não entrando num cronograma de leitura que oprime. Eu vi um homem numa livraria em Anápolis, livraria El Shaddai. Ele estava comprando uma Bíblia e ele disse bem alto para todos que ali estavam: eu já li a minha Bíblia 46 vezes. E ninguém deu atenção. Eu já li a minha Bíblia 46 vezes. Não fez diferença. Aí a vendedora disse: tá bom, compre essa, leia mais uma vez. Então, leia a palavra de uma forma bem especial, para que ela se torne doce, sem seguir uma regra, uma tradição, uma obrigação, um peso. Não, leia de forma satisfatória. Queridos, a palavra de Deus é uma das bênçãos que a reforma proporcionou para nós. Amém? Então vamos cantar o hino e vamos orar mais uma vez. É divina, sábia e pura a palavra do Senhor. Maravilha a palavra. Você tem a palavra no celular, não tem nada a ver, é a palavra. Mas vou dar um conselho. Faça a opção por ter ela impressa, sabe por quê? Às vezes o Espírito Santo fala alguma coisa a você pode escrever ali do ladinho, sublinhar. Olha, há muitas informações, mas não há formação. A palavra de Deus, ela realmente trabalha a nossa vida. Para que serve o cabresto? Para colocar no cavalo. E para que serve a vara? Para bater nas costas do tolo. Mas a palavra de Deus nos faz ser sábio. Tanta gente, de tanta
faixa etária de idade, jovens, pessoas maduras, estão se envolvendo cada dia mais em loucuras dessa vida. Encontrei uma moça esses dias, ela me disse: eu estou grávida, vou fazer o pré-natal. E ela contando, sorrindo, que ela realmente tinha ido no médico já iniciar o pré-natal. E ela dizendo assim para os colegas e quem estava por perto: o médico perguntou quem é o pai. Aí todo mundo sorriu. Eu não sei quem é o pai, não. E também não tem emprego, não. E todos que estavam ali, jovens da faixa etária dela, todos estavam sorrindo, achando aquela coisa vantajosa. Para que serve a vara? Para as costas do tolo. A palavra para uma vida sábia, uma vida prudente. Então leia a palavra.